Apocalipse 17, verso 1, vamos fazer a leitura agora, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achavam-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberão o reino, mas receberão autoridade com os reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Deixa aberto aí nesse difícil, complexo capítulo. Não feche apenas os olhos para mais uma oração. Deus Santo, Pai querido, Pai de amor, Pai das misericórdias, ajuda-nos nas nossas fraquezas, tem compaixão de nós e desse mundo sombrio, assolado pela injustiça, maldade, perversão, corrupção. Tem compaixão da tua igreja que ainda se encontra nesse mundo. Mundo esse que voltou as costas para ti, que seguiu o seu próprio curso natural e tem pagado caro por esse ato de rebelião. Mas o Senhor deixou a nós aqui nessa escuridão um farol para nos iluminar. É a tua santa palavra. Que ela seja ensinada, pregada no poder do Espírito Santo, para haver esclarecimento, para haver quebrantamento, santificação, consolo, repreensão, advertência e salvação
dos tantos que nos ouvem, que ainda estão perdidos em seus pecados. Que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Presta atenção, irmãos, voltamos aqui na série de exposição de Apocalipse. Mas antes disso, eu quero convidar você a fazer inscrição para a conferência Old School. Se você que está nos vendo aí de todas as partes do Brasil, não fez ainda, estamos aí a pouco mais de 20 dias, do dia 6 ao 9 de julho, conferência Old School aqui na cidade de Franca. Vão estar os melhores pregadores do Brasil e do mundo aqui. Você faz a sua inscrição pelo site conferenciaoldschool.com.br. E vocês aqui da igreja, aqui da cidade, por favor, não deixem de fazer também, antes que as vagas se esgotem. Só abaixa um pouquinho aqui o retorno. Queridos, nós voltamos hoje com a série de estudos em Apocalipse. E hoje é a exposição número 22. Já fizemos 21 pregações de Apocalipse até então. E hoje nós estamos diante do capítulo mais difícil do Apocalipse. Eu acredito que não só seja o capítulo mais difícil do Apocalipse, mas talvez seja o capítulo mais difícil de toda a Bíblia. Ele está repleto de símbolos, está repleto de figuras e de imagens muito complexas e muito enigmáticas, mas que por trás delas nos revelam coisas extraordinárias. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para entendermos as gloriosas riquezas que estão aqui. E o tema desse capítulo 17 é a mulher sentada na besta. A mulher sentada na besta. O capítulo 17 dá início a mais uma sessão das 7 sessões, dos 7 ciclos que dividem o livro de Apocalipse. Esta é a sexta sessão. Estamos chegando no fim já do Apocalipse. E esse é o penúltimo ciclo, a penúltima sessão das 7 que dividem o livro. Esse sexto ciclo, que envolve os capítulos 17, 18 e 19, o sexto ciclo compreende 3 capítulos, capítulo 17, 18 e 19. Este ciclo se inicia anunciando a ascensão, a queda da grande Babilônia e a derrota de todos os inimigos de Deus. O sexto ciclo envolve isso, ascensão e queda da grande Babilônia e a derrota de todos os seus inimigos. E essa sexta sessão, que começa com o capítulo 17, é nela que entra em cena o terceiro aliado do dragão. Vocês se lembram que no capítulo 12, Satanás falha na sua tentativa de destruir a descendência da mulher, Cristo o Messias, e a mulher, Israel. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele derrota o dragão, e ao subir aos céus, ele expulsa o dragão de lá, porque vocês se lembram até no livro de Jó, até então, Satanás, que é o dragão, tinha acesso ao céu, e tinha poder de acusar os santos. Agora Cristo tendo vencido, e pagado pelos pecados, o dragão perde o seu poder de acusar os santos, e perde o acesso ao céu, então ele falha na sua missão, e é lançado aqui na terra. Portanto, com seus sucessivos fracassos, em perseguir a mulher e a sua semente, expulso do céu,
só lhe resta agora fazer uma coisa: perseguir a descendência da mulher. Se a mulher é Israel, quem substituiu a mulher? Quem passou bastão? Passou bastão? Para quem a mulher passou bastão? Para a igreja. Eu e vocês. Então o dragão foi lançado. João vê ele diante do mar, com os pés na areia. E para fazer isso, perseguir a igreja, ele convoca os seus aliados. Primeiro, ele chama do mar a besta que vem do mar, poder político e militar. Depois ele convoca o seu segundo aliado, a besta que vem da terra, poder religioso ou falso profeta. Agora chegou o momento de João apresentar o seu terceiro aliado, e é o pior de todos os três, é a grande meretriz. Por 2 vezes João menciona ela, em Apocalipse 14, menciona rápido ela, e no Apocalipse 16, na 7ª taça, João também menciona. Entretanto, agora chegou a vez dela, a grande meretriz, aparecer completamente. Ele é o terceiro aliado do dragão. E João a compara com uma mulher, com uma meretriz, com uma prostituta, também chamada de Babilônia. Então esse é o terceiro aliado do dragão na tentativa de perseguir e destruir a igreja, a grande meretriz. Vamos ver o anúncio do anjo e o discorrer do texto. Verso 1, Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Notem, olhe para cá, um daqueles 7 anjos, que tem as 7 taças, uma taça na mão, do capítulo 16, é quem vai mostrar com detalhes essa grande meretriz. Ele já havia derramado uma das taças da ira de Deus, uma das 7, sobre ela. Mas agora, este anjo, um dos 7, vai mostrar com detalhes as características dessa grande meretriz. Quem é ela? Quem é esta prostituta? Bom, para identificarmos o terceiro aliado do dragão, vamos ver algumas características que João descreve aqui. Primeiro, com o fim de identificá-la, vamos ver a sua aparência. O texto dá traços da sua aparência. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Veja só, João vê como essa mulher está vestida. Ele começa a descrever suas vestes. Primeiro diz que ela está vestida de púrpura. A púrpura era a roupa dos reis e a roupa dos senadores romanos. Era algo caro, algo suntuoso. Ele está vendo que essa mulher é suntuosa, é bem vestida. Aqui fala de vaidade e luxúria. Era uma mulher muito vaidosa. E luxúria fala da sua sensualidade, porque ela estava vestida também de escarlata, vermelho. E o texto diz também que ela estava adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Não era só um vestido real, um vestido do Senado. Era um vestido todo enfeitado de ouro e pedras preciosas. Essa mulher é rica, é poderosa.
aqui aponta para ostentação, vaidade, luxúria e ostentação. E mostra que também ela tem algo atraente para oferecer. Diz que na mão ela tem um cálice de ouro, algo requintado, algo atraente. Mas veja, essas não são características de uma mulher pura. São características de uma mulher impura. O texto a identifica como prostituta, porque o verso 1 diz que ela é mãe das meretrizes, e que dentro do cálice, apesar de ser bonito, o cálice contém abominações e imundícias da sua prostituição. A palavra grega para meretriz, para prostituição, é porneia, da onde vem pornos, pornografia. Essa mulher é sensual, é sedutora. Na verdade, esses vestidos são roupas de uma prostituta sofisticada, pomposa, vaidosa, que ostenta. E essa prostituta também tinha um nome. Isso vai nos ajudar muito a identificar quem é ela. Veja o verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela, além de sua beleza e glória, tinha na testa talvez uma faixa, talvez uma cicatriz, um nome misterioso escrito. Estava escrito Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Por que mistério? Porque é algo que nós não saberíamos, estava oculto, se Deus não revelasse, mas agora não é mais mistério. O Senhor quis revelar quem é essa mulher, quem é essa meretriz. Está escrito na sua testa, Babilônia. Você sabe que a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, João descreve que essa meretriz é tanto uma mulher imoral, quanto também uma cidade. E ela cita Babilônia. Babilônia aqui é aquela cidade famosa, governada por Nabucodonosor. Como é que era a Babilônia na época de Nabucodonosor? Era uma cidade multiétnica, multicultural, repleta de deuses, repleta de ídolos, repleta de cidadãos de todo o mundo. Era uma cidade pomposa, poderosa, bela, e era também a capital da luxúria, a capital dos prazeres. Quem é essa mulher que João está vendo aqui? Apocalipse é simbólico, não é literal. Ela representa o desejo humano pelo prazer. É os pensamentos mundanos, sem regras, sem limites, sem leis, que fazem do homem um Deus e que operam para satisfazer todos os seus desejos. Esse é o terceiro aliado do dragão. Ele é nada mais, nada menos que o mundo, o mundanismo, sua soberba, sua sensualidade. É isso que João vê. O terceiro aliado do dragão é o mundanismo, é um mundo sem regra, é a sensualidade, é a busca desenfreada pelo prazer, são as orgias desse mundo, são as ofertas que o mundo faz para você se afastar de Deus e satisfazer todos os seus desejos. Essa é a Babilônia. E João descreve essa Babilônia com precisão na sua primeira carta, capítulo 2, 1 João, todos que eu falar, bota na tela aí, meu filho.
1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, escute, olha só, não ameis o mundo, nem o que mundo não há, o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja a descrição da Babilônia, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. É isso que é o terceiro aliado do dragão, a concupiscência da carne. Tudo que a minha natureza, a minha deseja, concupiscência dos olhos, tudo que atrai meus olhos, luxúria, ostentação, prazer e soberba da vida, a independência de Deus, o endeusamento do homem. É isso. Esse é o mais cruel, o inimigo mais poderoso. É o convite para a sensualidade, é o convite para a traição, o convite para o adultério, o convite para as drogas, o convite para a bebida, o convite para o luxo, o convite para o prazer, o convite a se esbaldar no prazer. E Satanás faz uso dessa meretriz, primeiro, para prender os ímpios, e impedir que eles venham a Deus. As teias do mundo, do prazer, prendem os ímpios, para que eles não venham a Deus. E Satanás usa ela também, para levarem os crentes, que já são dele, a se mancharem com ela, a se deitarem com ela, a se prostituírem com ela. Essa é a Babilônia, o mundanismo, a sensualidade. E notem, quando fala de mundo, nós temos uma gama de opções de satisfação, de prazer. Mas ela tem uma marca, que o nome dela no grego é porneia. E o vinho dela está cheio de prostituição, porneia. É atrair os homens também para perversão sexual, para sensualidade exagerada. E o mundanismo não é, esse mundanismo, essa prostituta, não é somente sem Deus. Não é só que se desvia de Deus, que corre de Deus, mas é também contra Deus, também é anti-Deus. Essa mulher representa o mundo, seus conceitos, sua sensualidade, em oposição a Deus. É a mesma Babilônia de Nimrod. A primeira vez que ela é citada é em Gênesis, com Nimrod, o seu líder. Essa Babilônia representa a Torre de Babel, quando Nimrod constrói na sua tentativa de destronar Deus do seu lugar e viver conforme bem entender. A meretriz propõe isso. Ela oferece o prazer em oposição a Deus, ela é inimiga de Deus. Por isso que Tiago diz, não, infiéis, não sabeis que o amor ao mundo, amizade com o mundo, é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que quiser ser amigo da Babilônia, amigo da meretriz, amigo da prostituta, será inimigo de Deus. E como ela tem atuado. Agora, onde ela se encontra? Onde essa prostituta mora? Onde que ela mora? Onde que ela trabalha? Onde que ela roda a bolsinha dela? Verso 1 e 2. Vamos ver. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo: vem, mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão se embebedaram. Veja só, João diz que essa meretriz está sentada sobre muitas águas. O próprio versículo 15 do 17 vai mostrar o que são essas águas. Vamos ler o 15.
Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões e nações. Ou seja, termos para se referir ao mundo inteiro. A meretriz está sentada sobre os reinos do mundo inteiro. João aqui está mostrando, sabe o que está mostrando aqui, Ivan? Quem são os clientes dessa prostituta? Da prostituta tem uns clientes, tem uma clientela. Quem são os que a procuram para se prostituírem com ela? O mundo inteiro, todas as nações. A grande meretriz está entronizada sobre toda a terra. Ela é a rainha desse mundo. Ela está presente em todas as culturas, em todos os povos, no mundo inteiro. Ela seduz o mundo inteiro. Não existe ninguém, em nenhuma época, que ela não conseguiu pegar. Ela está em toda parte, em todo lugar. E não se engane. Ah, pastor, na igreja ela não entra. Sim, ela também está na igreja. Ela entra. Aliás, o que ela mais está interessada é na igreja, porque ela é o terceiro aliado do dragão, com o objetivo de perseguir a semente da mulher. A igreja. Não pense que ela não está na igreja, não pense que ela não entra na igreja. Ela entra para tentar fazer o povo de Deus se deitar com ela, se manchar com ela, se prostituir com ela. E ela vai até mais longe. Ela consegue entrar até nos corações dos homens. Ela consegue habitar no coração, os fazendo imorais, mentirosos, sensuais, os levando a desviar-se. Ela faz isso. Essa é a clientela dela. Muçulmanos, católicos, protestantes, ateus, africanos, europeus, asiáticos, norte-americanos, sul-americanos, em todas as épocas, ela está lá. E o texto diz no verso 2 que ela prostituiu com os reis da terra, e depois todos se embebedaram do seu vinho, todos que habitam na terra, os reis da terra. O que é isso? Ela vem de cima para baixo, ela começa influenciando os líderes, ela começa a se deitar com os líderes, os magistrados, os soberanos, os reis, os estadistas, os poderosos. Ela começa a se prostituir com os reinos, com os impérios, e posteriormente o mundo inteiro deita-se com ela. Veja os imperadores Césares, todos foram imorais. Roma caiu porque deitou com a meretriz. Roma caiu pela prostituição. Nabucodonosor, esqueci o nome do filho dele, Beltesazar, todos esses beberam da sua imundícia. Lembra da mão no templo? Quando Beltesazar profanou os utensílios do templo e se embriagou e bebeu vinho neles, era ele se deitando com a prostituta. Vamos ver mais um pouco sobre os reis da terra, para você ver a extensão que essa mulher tem. Veja o verso 3. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu a mulher montada numa besta, repleta de nome de blasfemo, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora verso 9, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Por que eu estou falando das 7 cabeças, 7 montes? Nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Ela está sobre as águas. Agora está mostrando que ela está sobre cabeças, sobre reis. É para mostrar a extensão, o comércio, a clientela dela, como é vasta.
O texto diz que ela está sentada sobre a besta, e que a besta tem 7 cabeças. No Antigo Testamento, montes muitas vezes significavam nações, impérios, reinos. João diz que essas 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Na época de João, isso aqui apontava para um lugar fixo, para Roma, a Babilônia da época, porque Roma era chamada cidade das 7 colinas. Roma foi construída sobre 7 montanhas, 7 colinas. O texto diz que a mulher estava sentada sobre esses 7 montes. Isso é um tipo perfeito que João está vendo aqui. Roma, onde a mulher estava sentada, ao mesmo tempo, era poderosa militarmente, mas também era cheia de luxúria, cheia de sensualidade e embriaguez. Roma era a capital dos prazeres, símbolo das nações de hoje, Nova York, Amsterdã, símbolo de Las Vegas, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro. É onde ela estava. A mulher não se senta literalmente nas 7 colinas, ela se posiciona em cima dela, ela está acima dos impérios do mundo para dirigi-los, influenciá-los, corrompê-los contra o reino de Deus. O que está mostrando aqui com esses textos é que a prostituta usa o sistema para contaminar o mundo, usa os governos, usa a política, usa a cultura, usa artes cênicas, usa a teledramaturgia, usa a indústria cinematográfica, usa para corromper o mundo, espalhar sensualidade, profanação, luxúria, prazer, a fim de prender os homens. Veja mais um pouco dessa influência dela, dessa prostituta, a mais famosa. Não era de Beverly Hills. João também vê 8 reis, veja só, verso 9 e 10. São estes também 7 reis, verso 10, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco tempo. Eu estou mostrando o terceiro aliado do dragão, com o fim de corromper a igreja. E estou mostrando agora a extensão do terceiro aliado, a prostituta. No capítulo 13, agora fala que ele vê reis, 8 reis, onde ela está sentada, essa prostituta. No capítulo 13 de Apocalipse, João identificou a besta com aqueles 4 animais de Daniel, porque João vê uma besta subindo do mar, ela tem pés de urso, boca de leão, corpo de leopardo. Aqueles 4 animais que Daniel vê, são 4 impérios mundiais. João aqui, quando usa o termo reis, ele não está se referindo a homens, mas a reinos e impérios. Ele está falando que ele vê 8. O primeiro aqui, provavelmente, é a Babilônia de Nimrod, a primeira que Deus derrubou. O segundo rei, ele está vendo a Assíria, que se levantou e destruiu Samaria. O segundo rei, ele está vendo aqui a segunda Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor. O quarto rei é outro império, é outro reino que vai fazendo transição até nos nossos dias. É o Império Medo-Persa. Os medos se juntaram com os persas. O quinto reino é o de Alexandre o Grande, o Império Greco-Macedônio. Então veja só, são também 7 reis, dos quais 5 caíram. O que é isso? Aqui então nós temos 5 impérios que já se foram, até a escrita do Apocalipse. A Babilônia, a Síria, a segunda Babilônia, o Império Medo-Persa, o Greco-Macedônio caíram, passaram. O 6º império é o Império Romano, o império atual em que João escreve.
que reinava na época. O texto diz que depois do sexto império romano, viria outro, o sétimo, mas duraria pouco tempo. Então João vê o oitavo e último império, que seria o governo do anticristo. Esse é um dos únicos, depois de séculos, que conseguiria reinar mundialmente. E o texto diz que o oitavo procede do 7. Como assim procede do 7? O oitavo, o reino do anticristo, o último governo, é uma união de tudo que já houve na terra. Ele é a união do que tem de pior, do babilônico, greco-macedônio, medo-persa, do romano. E que a mulher esteve assentada em cada um deles, e estará sentada no oitavo e último, sobre o oitavo e último governo, o governo do anticristo. O que significa isso? É que essa mulher tem uma clientela de longa data. A mulher esteve presente em todos esses reinos, e estará presente no último reinado do mal. A grande meretriz esteve presente desde que a humanidade foi criada, desde que o homem caiu, Adão caiu, a meretriz se levantou, e ela influencia reinos, povos e governos, no seu mundanismo pagão. O verso 12, continua o poder da besta. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. E o verso 3 diz: tem esse um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. O que acontece? Reinos e nações se unirão para apoiar o governo do anticristo. Quando fala 10 reis, significa o mundo inteiro se unirá e dará apoio à besta, porque com a besta reinando, reina a mulher que precisa da besta, o sistema, os impérios, para disseminar o vinho da sua prostituição. Como é que a mulher atua? Ela precisa do cinema, ela precisa da novela, ela precisa da TV, ela precisa da cultura, ela precisa da política, para ela espalhar suas orgias. Agora, veja o mais dramático: essa mulher não está sozinha, Humberto. Toda prostituta tem um cafetão por trás. Ela tem uma influência sobre ela. Vamos ver agora o poder por trás da meretriz. Verso 3. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher não está sozinha, ela está cavalgando, ela está montada, ela é conduzida. João vê que ela está montada em um animal, e esse animal é a besta do 13, a besta que sai do mar. Sobre o poder político, econômico, militar, está sentada a grande Babilônia, a grande meretriz, o mundanismo pagão. 2 sistemas estão unidos aqui. O poder político mundial se uniu com a devassidão e com os prazeres, um dando força ao outro. Vocês estão vendo isso no Brasil? Vocês estão vendo isso na China? Vocês estão vendo isso na Rússia? Vocês estão vendo isso na América Latina? É exatamente o que está acontecendo. Poder político e militar governando de forma totalitária, tolhindo os homens dos direitos, enquanto espalha o mundanismo, libertinagem, e leva os homens à corrupção e à luxúria desenfreada. Ideologia disso, daquilo, sexo disso, daquilo. É o que nós estamos vendo.
Então João vê, olha só, a mulher, a meretriz, os prazeres, o mundanismo, sentada sobre a besta, poder político mundial. E esses dois estão a serviço do dragão, Satanás, com o fim de corromper a igreja, de combater a igreja. Ele está por trás, Satanás. Lembra de Mateus capítulo 4? O diabo quis oferecer a meretriz para Jesus. O diabo foi lá. Ei, você está muito tempo sozinho. Trouxe uma mulher aqui para você deitar com ela. Quando Jesus estava lá, o diabo levou ele no monte e mostrou todos os reinos e os prazeres dessa terra. E disse, tudo isso te darei. Eu te darei essa mulher, se prostrado me adorares. E é óbvio que Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas Ele mostrou a Babilônia, a meretriz. Imagina o que o diabo deve ter mostrado para Jesus. Um harém de mulheres, o cassino, os cassinos de Las Vegas, o pó do cartel de Medellín, cocaína, maconha, luxúria, ouro, tesouros, nudez. A Babilônia, a meretriz. Mas o Jesus não se deitou com ela. Está ao serviço da dragão. Veja só, essa mulher conta com o apoio do diabo. Essa meretriz é financiada pelo diabo, é sustentada pelo diabo, é inspirada pelo diabo, é um marionete do diabo. Satanás está por trás do mundanismo, da luxúria, desse mundo sem regras e sem leis, desenfreado. É o diabo com a finalidade de corromper a noiva do Cordeiro. Agora João, imagina, se eu estou pregando, você está impactado, João estava vendo. O texto diz que João fica perplexo ao ver o poder da mulher unido com a besta para vencer a igreja. Veja o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja só, Mateus, a prostituta não só dá de beber e embriaga os homens, mas ela também fica bêbada, ela também bebe, só que ela não bebe a mesma coisa que ela oferece, ela se embriaga com o sangue dos mártires, com o sangue da igreja, com o sangue dos santos. O que é isso? Olha isso aqui. Aqueles que não se tornam seus clientes, aqueles que quando ela roda a bolsinha, se recusam a deitar com ela, ela os mata. E qual é o único povo que se recusa a deitar com a meretriz? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É a igreja. E ela está embriagada com o sangue dos santos, ou seja, o mundo, o sistema, o mundanismo, se volta contra a igreja com fúria e violência e perseguição. Ela não tolera que alguém não deite com ela, que alguém despreze os seus adornos, a sua púrpura, sua beleza. Então, ela também oferece martírio contra os santos. E a reação de João? Quando vi, admirei-me com grande espanto. João ficou chocado. A ideia que João passa é assim. Por que ele ficou chocado? Quando ele vê a meretriz vestida daquele jeito, vê os reis se embriagando, vê o mundo se embriagando, sentada sobre as águas, os reis, vê a besta por trás dela, ela montada na besta, e vê ela bebendo o sangue dos mártires, João fala, ele fica impactado, porque ele diz, desse jeito o mal vencerá, eles são muito poderosos, quem vai conseguir parar essa mulher e a besta? É o fim. Por isso ele fica espantado. Você não olha para a televisão, você também não fica espantado? Você não vê os abusos do nosso país?
do nosso judiciário, da nossa cultura, você não vê a condição moral da sociedade, você não fica, meu Deus, a besta está vencendo, a meretriz está vencendo. É então que o anjo vai confortar João. Calma, João, calma, ainda não é o fim. O anjo vai confortar João explicando que o poder da meretriz será derrubado. Verso 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, mas caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas desaparecerá. Até aí. Veja só, presta atenção. O anjo fala assim para João: João, não fique assustado. Eu vou te explicar o significado das visões da mulher e da besta. Calma. O poder que sustenta a mulher, que está de trás da mulher, será derrubado. E João começa explicando sobre a besta. Ele diz assim, versículo muito difícil. A besta que era e não é, e caminha para a destruição. Ele está mostrando aí 4 estágios da besta. A besta que era, que é isso? Antes da vinda de Jesus, Satanás enganava as nações, detinha poder dos gentios, a besta era governada. Depois diz, a besta que era, e nesse momento não é mais. Por quê? Porque Jesus veio e destronou ela, e comprou a entrada dos gentios. Mas não é mais, mas que vai aparecer o anticristo escatológico. A besta subirá novamente, o império totalitário mundial, governado por um homem, mas será destruído. A besta será derrotada por Cristo, o anticristo final. Essa é a ideia, ok? Ela era, enganava as nações, não é mais, foi derrotada na cruz, está para emergir do abismo, ela vai vir de novo no fim, o anticristo escatológico, mas caminha para a destruição, será derrotada por Cristo. É isso que ele está dizendo. Os estágios da besta. João diz que essa mulher, portanto, só tem poder enquanto a besta reinar. Mas caindo a besta, cai também a mulher. No passado, a besta era poderosa e ninguém podia fazer frente a ela. Depois, não é mais. Cristo a derrotou na cruz. Mas depois, ela emergirá de novo. O anticristo quando vir no poder. Mas caminha para a destruição. Com a volta de Jesus, ele será aniquilado. Agora nós vamos para uma outra fase. O final da prostituta. Você já viu alguma prostituta terminar bem? Se eu não me engano, tem Las Vegas, tem Nova York, mas é muito famoso em Beverly Hills, a prostituição. E é muito comum nos Estados Unidos você ver prostitutas dentro de sacos de lixo, latões de lixo, presas, assassinadas, estupradas, mortas, degoladas ou doentadas ou com a vida ceifada precocemente, porque é o caminho que ela escolheu. A prostituta não vai ter um final feliz. Aquela que fez muitos traírem, agora será traída. No final, a prostituta será traída. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Verso 16. Os 10 chifres que viste, a besta,
Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, eles comerão a carne e consumirão no fogo. Olha isso aqui, no final, a besta vai dar uma chacoalhada e a mulher vai cair da besta. E a besta vai devorar a prostituta, vai engolir. Essa prostituta nunca foi amada, foi apenas usada. O que João está dizendo aqui? Que todos aqueles que seguirem a meretriz, todos aqueles que escolherem o mundo, o pecado e os prazeres no lugar de Cristo, serão devorados pela besta, serão condenados, serão lançados no inferno, sofrerão o juízo de Deus. E mais, quando diz que a besta traga a mulher, devora, despoja, consome-la com fogo, mostra que a besta, esses poderes totalitários mundiais, não amam ninguém. Eles tratam o seu próprio povo com ódio, crueldade e morte. Está vendo esse auê aí? Com esses sistemas de governo? Esse auê que a sociedade está fazendo por seguir a besta, poder político e militar que está aí. E a mulher, a luxúria. Pois vai chegar o dia que esse próprio governo vai se voltar com o seu povo. Fome, miséria, cárceres, prisão, paredão, martírio. Aqui, ó. Jovens, talvez vocês estejam aqui, e vocês junto com essa mulher, estão sentados em cima da besta. Vocês escolheram o prazer, a luxúria, mas veja o final, jovens, homens, veja o final de quem voltou as costas para Deus, e quer viver uma vida sem regras, sem leis, e quer beber do vinho da sua prostituição. Veja o final, a Bíblia diz, que a besta odiará a meretriz, e a fará devastada, despojada, e comerá suas carnes. No fim, esse mundo todo será julgado, esse mundo todo sofrerá um juízo, e não terá nenhuma recompensa, por ter seguido a besta. O verso 3 diz, que um anjo me transportou a um deserto, e vi uma mulher. Veja só, essa mulher está sentada no deserto, ela só tem aparência de boa, pomposa, prazerosa, mas atrás dela, ela é vazia, é um deserto, ela não preenche, ela não satisfaz, ela não faz feliz, ela só engana. É isso que a droga promete, o sexo ilícito promete, é isso que o mundo promete, é só aparência, mas são vazios. Esse foi o fim. Prostituta termina igual as prostitutas de Beverly Hills, assassinada pelo cafetão. Você não me serve mais, não serve mais aos meus negócios. E o cafetão, a besta, matará a prostituta. Agora, a gente não falou de Deus ainda, né? Onde será que Deus estava aqui? Bom, eu não creio que ele tem um outro mundo, um outro povo. Como ele só tem um povo para cuidar, vamos entrar agora dos atributos que eu mais gosto. A soberania de Deus. Verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. O que é isso? Veja o cenário como é que está. Nós estamos falando de nações, reis, colinas, montes, chifres, cabeças, está um caos. Mas veja só, todo esse caos, agitando o mundo, tudo isso acontece porque Deus assim permitiu, Deus decretou. Esse texto é para dizer assim, ó,
Deus nunca esteve sem o controle. Nunca, mostra e sei, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Senhor, em todo o tempo, em todos os selos, trombetas, taças, toda a história antiga e nova, esteve decretando, coordenando, permitindo, tudo, é tudo, obra dos decretos divinos. Agora, onde tem o dedo do Pai, tem o dedo do Filho. Como é que termina o fim do dragão, da besta, da Babilônia? Eles se unem agora para seu último ataque, o dragão e os seus 3 aliados, e eles vão pelejar contra Cristo, mas no final, mais uma vez, eles fracassarão. Verso 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Veja só, eles se unirão e pelejarão contra o Cordeiro, mas a Bíblia diz que o Cordeiro os vencerá, porque a Bíblia diz que o 8º rei caminha para a destruição, e o texto também diz que eles recebem autoridade para reinar apenas 1 hora, ou seja, o reinado da besta, o reinado do anticristo, o dragão, ele é curto, ele é pequeno, ele vai ser pouco tempo, porque ele será derrotado pelo Senhor. Qual é a razão da derrota? Diz, pois o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor. Palavra grega Kyrios, é um termo usado para se referir a Deus, porque o Cordeiro é Deus, e ele esmagará a besta e a meretriz. Amém? Ele vencerá. Aqui, meu irmão, o Apocalipse traça pelo menos 5 inimigos do Cordeiro. O Senhor vencerá seus 5 inimigos. Ele vencerá o dragão, ele vencerá a besta que sai do mar, poder político e militar. Ele vencerá a besta que sai da terra, poder religioso. Ele vencerá os adoradores da besta, e por fim ele vencerá a grande Babilônia. O Senhor vencerá. No fim, meu irmão, vai cair o dragão. No fim, vai cair a primeira besta. Vai cair a segunda besta. Vão cair os marcados pela besta. E no fim, vão cair a grande Babilônia. Serão derrotados pelo Cordeiro. E detalhe, a vitória não se limita ao Cordeiro, mas ele também estende a sua vitória ao seu povo. O verso 14 diz: também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com Ele. A vitória será estendida, que ali também é uma paródia. Não tem outra mulher na Bíblia? Vi uma mulher. A mulher é a noiva, a mulher é virgem, a mulher é redimida, é uma mulher, a mulher de Cristo. O diabo também tem a mulher, mas é uma prostituta, manchada, que vai ser devorada, condenada, comida. A mulher de Cristo não, preservada. E aí, tu é mulher de quem? De Cristo? Ou do diabo? Se você for mulher de Cristo, noiva de Cristo, você será preservado do dragão, da primeira besta, poder político e militar, da segunda besta, poder religioso, dos adoradores da besta, esse mundo em trevas, e da grande meretriz. Agora, se você for mulher do dragão, noiva do diabo, você será corrompido, prostituído, manchado, abusado e devorado, condenado. Como que eu termino?
Veja o cenário aqui, Gustavo. Agora, Satanás está com seu poder máximo. Verso 18. A mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Satanás está com seu poder máximo. Poder político e militar. Poder religioso. E o poder do mundo, o prazer. Dificilmente alguém vence todos os três. Se não cai com a primeira besta, poder político, militar, repressão, prisão, martírio. Cai com a segunda, falsa religião. Se não cai com a segunda, se vence as duas, perde a batalha para os prazeres mundanos. Satanás usa os três a fim de pegar a igreja. Como que eu termino? Lendo para vocês um texto do Peregrino, escrito por John Bunyan, quando ele encontra paixão e paciência. Escute. Em meu sonho leia esse livro, O Peregrino, de John Bunyan, o livro mais vendido de todos os tempos depois da Bíblia. Em meu sonho vi intérprete levar cristão pela mão e conduzi-lo a um pequeno cômodo, onde estavam sentados dois meninos. Um se chamava Paixão e o outro Paciência. Paixão parecia insatisfeito, enquanto Paciência parecia bem tranquilo. Cristão perguntou: por que Paixão está tão insatisfeito? Seus pais lhe disseram que esperasse até o próximo ano por melhores coisas. Intérprete respondeu: mas ele as quer agora, e por isso está aborrecido. Paciência, entretanto, está disposta a guardar. Então vi alguém trazer um saco de riquezas e despejá-lo aos pés de Paixão. Rindo de Paciência, com ar de vitória, Paixão apanhou o tesouro. Pouco tempo depois, no entanto, ele havia desperdiçado completamente, restando nada senão farrapos. Paixão representa os homens desse mundo, Paciência os homens do mundo que virá. A exemplo de Paixão, que desejava de imediato todos os prazeres, os homens desse mundo querem receber agora todas as coisas boas. Não estão dispostos a esperar a vida após morte. As riquezas de Paixão foram rapidamente desperdiçadas. Isso também ocorrerá com aqueles que buscam a felicidade a todo custo, como o mundo oferece. E aí? Você está mais para paixão ou paciência? Noiva do dragão ou noiva do cordeiro? Quantos já não se deitaram com essa meretriz? Quantos ainda não se deitarão com a meretriz? Talvez eu estou pregando aqui, pastor, ela está me ligando, eu estou sonhando com ela está aparecendo para mim. As duas primeiras bestas eu não estava tendo problema, achava que estava tudo certo, mas a hora que o Senhor apresentou o terceiro aliado, eu estou sendo seduzida a largar a fé, eu estou sendo seduzida a largar a esposa ou o marido, eu estou sendo seduzida a me entregar para o luxo, para a vaidade. Tem misericórdia. Se esse é seu caso, recorra ao Cordeiro. Ela já fez muitas vítimas, muitos amantes, tirou muitos do caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos fechar os olhos, vamos orar.